Salve, salve, alegria, alegria, tudo bem com você? E nesse encontro, que será muito bacana, iremos refletir sobre alguns conceitos que utilizamos no dia a dia em nossas escolas e também no nosso trabalho pedagógico. Eu estou falando de metodologias, estratégias de ensino, recursos didáticos e intervenções pedagógicas. Com certeza você já deve ter escutado falar de dessas palavras ou mesmo utiliza isso e muito no seu dia a dia. Só que você, assim como muitos professores, tem muitas dúvidas no que se refere, afinal de contas, essas palavras. Então, nesse encontro, iremos trabalhar o conceito de cada um desses termos e, através também de 10 exercícios propostos, iremos refletir como isso funciona na prática, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Primeiro, a gente deve entender, então, o que são metodologias, estratégias de ensino, recursos didáticos e intervenções pedagógicas. Antes de mais nada, precisamos entender o significado de cada um desses termos. Então, vamos começar com o primeiro, que é sobre metodologia. Só que com isso, nós precisamos entender também a diferença entre metodologia e método. Eu vejo demais muitos professores confundindo metodologia com método e método com metodologia. Até em cursos que participo na minha escola, eu vejo que muitos coordenadores pedagógicos, muitos gestores educacionais utilizam a palavra método quando se refere à metodologia e utilizam a palavra metodologia quando, na verdade, querem se referir a método. Mas então vamos entender, ó, método, ele vem do grego, do latim, aliás, da palavra método, e significa nada mais que o caminho que você vai percorrer até atingir um certo objetivo. Então, por exemplo, se você tem que ir de um ponto a um ponto B, ou se você tem que, por exemplo, dar a volta em torno de um lago, você pode dar a volta em torno desse lago caminhando, você pode dar a volta em torno desse lago saltando, você pode dar a volta em torno desse lago andando de bicicleta, de skate, de patins, de carro, ou seja, como você dará a volta em torno desse lago é o seu método. Então, nós temos o quê? Nós temos um método que devemos escolher para darmos a volta em torno de um lago. E olha que interessante, eu posso escolher, inclusive, mais de um método para dar a volta em torno do lago, não é mesmo? Eu posso ir, por exemplo, se o lago tem 3 quilômetros, eu posso dar a volta no primeiro quilômetro a pé. Eu posso utilizar uma bicicleta para andar mais um quilômetro e o skate para andar o terceiro. Então, isso serve de referência para que nós entendemos, para que você entenda que eu posso utilizar vários métodos, tudo bem, em torno de um objetivo só. Qual seria o meu objetivo? Dar a volta em torno de um lago. Então, método é o quê? É o caminho ou a via para a realização de algo. É o processo para atingir um determinado fim, ou seja, dar a volta em torno de um lago, ou para chegar ao conhecimento. Então, método é esse meio que você vai utilizar para chegar até um objetivo. E qual é a diferença de método para metodologia? Na verdade, a metodologia é a reflexão do método. Então, por exemplo, quando você se propõe a dar volta em torno de um lago e você se propõe que você tenha que fazer essa volta no menor tempo possível, isso já é a reflexão do método e se encaixa na ideia de metodologia. Por exemplo, se você tem um lago com 3 quilômetros e você precisa dar a volta em torno desse lago no menor tempo possível, você começa a se perguntar, será que darei a volta em torno do lago a pé, de bicicleta, de skate, ou darei a volta em torno do lago de carro? Quando você se propõe a refletir como você dará a volta em torno de um lago, essa é a ideia de metodologia, é a reflexão do meio que você escolheu, ou do objetivo que você escolheu para chegar até um fim, ou do objetivo que você escolheu até chegar à conclusão de um processo de ensino-aprendizagem. Então, a metodologia é o estudo, é a reflexão do método. O método é o meio propriamente dito. E a metodologia é a reflexão desse meio.
Ó, metodologia também é uma palavra que deriva do latim de métodos. É o campo em que se estuda os melhores métodos praticados em determinada área para a produção do conhecimento. Então, a metodologia consiste em uma meditação, ó, que eu escrevi para você, em relação aos métodos lógicos e científicos. Aqui, ó, a metodologia de ensino é a aplicação de diferentes métodos no processo de ensino-aprendizagem. Eu escrevi aqui para vocês alguns métodos e metodologias utilizados no Brasil. Por exemplo, o método tradicional ou conteudista é um método. O construtivismo de Piaget é outro. O socio-interacionismo de Vygotsky é outro. E o montessoriano é outro. Na verdade, o construtivismo aqui, para alguns pedagogos, ele nem seria um método, mas uma ideia pedagógica, uma corrente pedagógica, um campo muito mais na teoria, na reflexão, na filosofia da educação, do que propriamente um método. Então, isso é uma divergência por parte de alguns educadores, pedagogos, tudo bem? Mas vamos só para título de exemplo entender que construtivismo como método. Então, por exemplo, se construtivismo é o método, o conteudista é outro, o socio-interacionismo é outra, se você procurar utilizar esses métodos em seu trabalho e refletir sobre eles, você está fazendo o quê? A metodologia. Mesmo porque você pode escolher, como eu já disse, vários métodos no seu trabalho de ensino e aprendizagem. Tudo bem? Agora vamos entender o que é metodologia científica. A metodologia científica é uma disciplina propriamente dita que trata do método científico. Ou seja, a metodologia científica é um campo de reflexão sobre o método que você utiliza a, por exemplo, fazer alguma pesquisa. É a estrutura de diferentes ciências e se baseia na análise sistemática dos fenômenos e na organização dos princípios e processos racionais. Então, por exemplo, se você é um cientista e quer descobrir a cura da AIDS, você tem que estabelecer um caminho, um método que você vai conseguir chegar, ou até conseguir chegar, ou perto de se conseguir chegar à cura da AIDS. Então, essa reflexão desse caminho científico a ser trilhado para a descoberta da cura da AIDS seria o quê? A metodologia científica. Então, a metodologia científica é uma disciplina propriamente dita que faz parte dessa reflexão dentro da ciência do melhor caminho para chegar à conclusão, ao objetivo de algo. Tudo bem? E nós temos aqui, no nosso caso, especificamente no meu e no seu, a metodologia de ensino. O que é uma metodologia de ensino? É a reflexão do melhor método que você pode utilizar, ou de vários métodos que você pode utilizar, para o sucesso do ensino e da aprendizagem de um aluno, de uma criança ou de uma turma. Então, a metodologia de ensino é uma expressão que teve a tendência de substituir a expressão didática, isso mesmo, cada vez mais em desuso, que ganhou uma conotação pejorativa por causa do caráter formal e abstrato dos seus esquemas. Assim, a metodologia de ensino é a parte da pedagogia que se ocupa diretamente da organização da aprendizagem dos alunos e do seu controle. Então, todo professor, necessariamente, obrigatoriamente, se ele pensa em ter um sucesso do ensino-aprendizagem, ele deve refletir sobre a sua metodologia, ou seja, quais são os métodos que ele vai utilizar para obter o objetivo, que é o seu sucesso da aprendizagem e do seu ensino. Então, a metodologia de ensino nada mais é do que isso, a reflexão sobre os métodos pelos quais o professor utilizará ao longo do seu trabalho. Bom, a segunda coisa que temos que entender é o que são estratégias de ensino. Estratégias de ensino para aprendizagem são definidas por um conjunto de disposições, de ações, de modo a favorecer o alcance dos objetivos educacionais pelo acadêmico. Então, as estratégias de ensino, elas estão dentro de um método. Então, muitos professores confundem método com estratégia de ensino com recurso didático. Eu vou dar um exemplo para você do que seriam aqui algumas estratégias de ensino. Por exemplo, aula expositiva é uma estratégia de ensino.
Agora pensa comigo, se a aula expositiva fosse um método, então você está me dizendo que você utilizaria o método de exposição de aula durante todo o seu trabalho pedagógico. Isso não soa um pouco estranho? Por mais que isso muitas vezes se realiza na prática por parte de educadores, a aula expositiva não é um método, é uma estratégia de ensino que está dentro de um método. Tudo bem? Ó, aulas práticas, aula demonstrativa, estudo dirigido, resolução de exercícios, leitura, estudo do mês, exposição, visita, jogos, vídeos, trabalhos em equipe, dinâmica de grupo, aprendizagem baseada em problemas, fichas didáticas, desafios. Tudo isso são exemplos de estratégias de ensino que você pode elaborar ao se condensar, ao se refletir, ao você elaborar um método. Então, as estratégias de ensino estão diluídas dentro de um método. Tudo bem? O terceiro ponto que você deve refletir é sobre recurso didático. O recurso didático é algo mais material, algo mais palpável. É como se fossem objetos, para você entender a grosso modo. Então, os recursos didáticos nada mais são do que ferramentas que o professor utilizará durante todo o ano letivo. Servirão para o aprimoramento das atividades do seu trabalho pedagógico. Eu vou dar um exemplo aqui para você, aliás, vários, sobre recursos didáticos. Por exemplo, o quadro negro é um recurso didático. O jornal é um recurso didático. A televisão, os mapas. Então, uma coisa é você utilizar um mapa, que é um recurso didático. Outra coisa é você utilizar uma estratégia de ensino. Por exemplo, você tem que estudar sobre, ou você tem que trabalhar com seus alunos sobre o relevo no Brasil. Então, o que você vai utilizar? Então, qual a estratégia de ensino que você vai elaborar para fazer com que os alunos entendam sobre o relevo no Brasil? Ah, Alex, eu vou utilizar um mapa. Então, o mapa é um dos recursos didáticos que você utilizará dentro de uma estratégia de ensino. Então, por exemplo, você pode pensar assim, Alex, eu vou trabalhar relevo do Brasil com mapas e com o programa Google Earth. Então então você escolheu um mapa e um software. Esse mapa e esse software são recursos didáticos que estão dentro de uma estratégia de ensino que você elaborou para que o aluno entenda sobre o relevo do Brasil. Tudo bem? Isso, recurso didático e estratégia de ensino, ele não tem nada a ver com método. Porque quando você pensa em método, é uma coisa que você pensa como a relação do conteúdo com o objetivo. Ou seja, o método ele tem uma visão mais a longo prazo. Então, qual seria o objetivo para que o aluno entenda sobre o relevo do Brasil? Então, qual o método que você vai utilizar para que o aluno entenda e para que o relevo do Brasil? Então, essa reflexão é o método. Aí, dentro do método, você pode utilizar os recursos didáticos, que são essas coisas mais palpáveis, para que o aluno tenha uma relação de aprendizagem significativa em relação ao conteúdo ou assunto dado. Tudo bem? Bom, e por fim, o quarto ponto que devemos entender é o quê? Se trata das intervenções pedagógicas. Esse eu considero o mais fácil de compreender, porque ele foge um pouco e bem sobre esses outros conceitos que vimos agora. Então, a intervenção pedagógica, o próprio nome diz, é quando você intervém, é quando você causa uma certa ruptura no processo pedagógico de aprendizagem de uma pessoa ou de um aluno. Por exemplo, quando o aluno está resolvendo um problema de matemática e você chega até a carteira dele e fala assim, olha, você está conseguindo resolver o problema? O aluno diz, não, eu estou com dificuldade aqui. E você diz aqui, será que você não poderia caminhar de uma outra maneira, fazer uma outra conta e para um outro raciocínio? Quando você intervém dessa maneira, num simples exemplo que eu dei, você está fazendo o quê? Uma intervenção pedagógica. Você está fazendo uma certa tutoria, uma mudança, uma reflexão nesse ato pedagógico
em relação ao aluno na resolução de exercício. É um simples exemplo de uma intervenção pedagógica. Agora, você pode trazer isso para um aspecto mais macro, não tão micro, mais macro, tá? Então, a intervenção pedagógica é uma interferência que um profissional, pode ser um pedagogo, ou um psicopedagogo e até mesmo um psicólogo, sobre o processo de desenvolvimento ou aprendizagem do sujeito, de uma criança, no qual, no momento, apresenta problemas de aprendizagem. Então, é algo óbvio. Se você só vai intervir pedagogicamente em alguém que está tendo algum tipo de problema, seja uma criança está tendo uma dificuldade ou que uma que vai além. Por exemplo, se você nota que um aluno que você tem, ele faz tudo muito rápido, você pode intervir pedagogicamente para que esse aluno tenha um processo de aprendizagem mais dinâmico. Você apresente outros problemas, outras atividades, para que ele vá além. Então, a intervenção pedagógica ela não se dá somente na dificuldade de aprendizagem, mas também quando o aluno é muito mais esperto do que os outros alunos, tá? Entende-se que na intervenção, o procedimento adotado interfere no processo. É isso mesmo, é uma interferência no processo, com o objetivo de compreendê-lo, explicitá-lo ou mesmo corrigi-lo. É preciso introduzir novos elementos. Você não vai intervir pedagogicamente no processo de aprendizagem de um aluno se não for para adicionar novo elemento. Por exemplo, o aluno está resolvendo um problema. Você é um professor de matemática. Você chega na carteira e ele fala, eu não estou entendendo isso. Você fala, que legal, tal, continua. Isso não foi uma intervenção pedagógica, porque você não apresentou novos elementos na resolução do problema. Tá? Para que o sujeito pense, elabore de uma forma diferenciada, quebrando padrões anteriores de relacionamento com o mundo das pessoas e das ideias e do próprio conteúdo. Então, a intervenção pedagógica, ela não é o fato de uma ideia de que o professor vai resolver o exercício para o aluno, mas ele vai colaborar para que o aluno repense, reflita sobre aquilo que ele está fazendo. Então vamos lá, ó. Com você agora que está me vendo compreendido esses 4 conceitos, a gente vai se debruçar agora sobre 10 exercícios. E você vai tentar identificar nesses exercícios as alternativas corretas e sempre refletindo ou tentando discernir o que se trata de um método, o que se trata de uma intervenção pedagógica, de um recurso didático. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Fundação Carlos Chagas, Secretaria de Educação de São Paulo, professor de alemão. Vamos lá, ó. Durante os encontros de planejamento do ano letivo em uma escola, discutiu-se sobre a necessidade de prever estratégias de ensino que possibilitem estabelecer os vínculos entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios dos alunos. Para tanto, é preciso. Então, nesses encontros de planejamento, eles estavam discutindo sobre estratégias de ensino. Lembra? Aula expositiva, aula projeto de pesquisa. Então, vamos lá. Ó. Para tanto, é preciso determinar que interesses, motivações, comportamento, habilidades devem constituir o ponto de partida. Isso mesmo. Ao estabelecer uma estratégia de ensino, você deve sempre levar como ponto de partida quais são os interesses, as motivações, o comportamento, as habilidades que estão sendo utilizadas, que vão ser utilizadas, que vão ser requeridas para a aprendizagem daquela temática, daquele conteúdo. 2. Esclarecer ao aluno que o sucesso da aprendizagem implica dedicação e esforço. Tudo bem. E que nem sempre as atividades que realiza satisfazem alguma necessidade. Bom, se o aluno tem que entender que as atividades que ele faz não satisfazem alguma necessidade, por que fazê-la? Qual o objetivo de fazê-la? Como você vai estabelecer uma estratégia de ensino para que o aluno aquilo tenha significado ou tenha necessidade? Olha como é indiferente o item 2 do 1. Se você determina inicialmente quais são os interesses, as motivações,
como ponto de partida, como é que você fala aqui no item 2 que o aluno deve compreender que muitas vezes ele deve aprender alguma coisa que não tem necessidade? Infelizmente, ainda o nosso currículo, ele deve, sejam eles municipais, estaduais, devem passar por uma profunda reformulação, porque ainda temos muito conteúdo em diversas ciências que a gente não vê necessidade nenhuma dele ser trabalhado. E por isso que isso causa muita desmotivação, ao contrário de motivação no item 1, no aprendizado. Principalmente, claro, por parte do aluno e até no trabalho do professor. Muitas vezes o professor sabe que aquilo que ele está trabalhando não vai apresentar necessidade nenhuma, significado nenhum para o seu aluno. Item número 3. Gerar um ambiente em que seja possível que os alunos se abram, façam perguntas e comentem o processo que seguem por meio de situações de diálogo e participação. Tudo isso é preciso, é necessário que se leve em conta ao estabelecer uma estratégia de ensino. Item 4. Promover atividades comunicativas que fomentem a competitividade entre os estudantes e lhes permitam adquirir progressivamente mais possibilidades de atuar de forma autônoma. O grande problema é você fomentar a competitividade. Em um mundo atual em que mais se prega a solidariedade, a democracia, a competitividade vem cada vez menos ficando desuso. Eu me lembro que quando eu estudava na educação básica, nós tínhamos aula de educação física. E as aulas de educação física eram no período oposto. Então, se você estudava de manhã, você fazia aula de educação física à tarde. E se você estudava à tarde, faria aula de educação física de manhã. E você era separado. Você tinha um professor de educação física que trabalhava só com os homens, e a professora de educação física, geralmente, que trabalhava com as mulheres. E eu me lembro que nas aulas de educação física era um pouco torturante, porque eu era muito bom em jogar basquete, mas era péssimo em jogar futebol. Então, a gente vivia em um mundo em qual o professor pedia para que os melhores, os 4 melhores, por exemplo, iam ali na frente e escolhiam os alunos que iam fazer parte do seu time. Então, quando era para se escolher basquete, eu era um dos que iam escolher os outros colegas, amigos para formar o time, ou se não, eu era um dos primeiros a ser escolhido. E quando eu ia jogar futebol, eu sempre era o último a ser escolhido. Então, isso me gerava uma certa angústia. Quando eu via que na educação física era futebol, eu ficava mais isolado. Quando eu via que era basquete, eu me animava, porque às vezes era eu que ia escolher os outros alunos que iam compor o time. Eu estou dizendo isso por quê? Porque é muito comum você fazer o quê? Você ter essa competitividade ainda ligada ao processo de ensino-aprendizagem. Então, quer queira, quer não, essa rixa existia ao se escolher aluno. Porque a gente tirava para o ímpar 2 ou 1 e você procurava, claro, escolher os melhores. Isso gerava uma certa competitividade entre nós. Hoje já se sabe que não se deve trabalhar mais assim com a educação física. Mas isso ainda permeia muito o processo de aprendizagem nas nossas escolas. Essa fomentação, essa ainda indagação do que é algo competitivo e do que não é. Por exemplo, quando você coloca notas de alunos no pátio escolar, você, sem querer ou querendo, você está instigando, de certa forma, a competitividade entre os alunos. Tudo bem? Então, ficamos assim, que o item número 1 é correto, e o item número 3 também. Ó. Então, número 1, determinar que interesses, motivações de comportamento e habilidade devem constituir o ponto de partida e uma estratégia de ensino, está correto. E 3, gerar um ambiente que seja possível que os alunos se abram, façam perguntas e comentem o processo que segue por meio de situações de diálogo e participação. Também está correto. Então, ficamos com a alternativa B, com os itens 1 e 3 sendo os itens corretos. Vamos para o exercício número 2, da Carlos Chagas. Um aluno do 8º ano comenta com a coordenadora pedagógica que está gostando muito das aulas da professora Sônia e acrescenta:
Às vezes a gente faz grupos, porque uns têm dificuldade, uns têm facilidade. Ela coloca dois que têm facilidade e dois que têm dificuldade juntos. Por exemplo, eu explico para um aluno que tem mais dificuldade e outro que tem mais facilidade que eu explica para mim. Há uma troca de informações, de conhecimento. É uma coisa de um ajudar o outro. Essa dinâmica possibilita. Então, a Carla Chagas deu um exemplo, uma situação que muitas vezes é corriqueira, e pergunta o que possibilita essa dinâmica. Alternativa a cooperação intelectual, no sentido de operar junto, um benefício da aprendizagem. Alternativa B, o reconhecimento das diferenças intelectuais, como algo permanente em alguns e ausente em outros. Alternativa C, a ressignificação da prática docente pelo professor e pelos alunos. D. O controle do processo de aprendizagem e da avaliação dos rendimentos dos alunos. E a alternativa E. O posicionamento do professor diante da classe como interlocutor dos alunos no processo de aprendizagem. E aí, você sabe qual a alternativa correta? Se você for perceber bem, sempre uma pergunta, ela traz 5 alternativas, geralmente alguns concursos trazem ou provas 4 alternativas, mas geralmente são 5, e você perceba que você sempre, em geral, fica em dúvida entre duas. Essas duas é o quê? Geralmente a alternativa correta é o melhor distrator, ou seja, uma alternativa feita pelo examinador para te distrair. Ele geralmente faz uma bem legal, uma ótima para você realmente se distrair, e as outras 3 nem tanto. Então vamos tentar identificar. Alternativa A. Essa coisa de um ajudar o outro, essa dinâmica, permite a cooperação intelectual. Legal. No sentido de operar junto, de fazer junto, em benefício da aprendizagem. Está excelente a alternativa A. Mas vamos ler a B? O reconhecimento das diferenças intelectuais como algo permanente. Tomem cuidado e sempre tentem utilizar a técnica das rodas. A técnica das rodas é quando você vai fazer algum concurso ligado à área educacional, palavras como permanente, como rendimento, como classificação, reprovação, competição, elas são palavras cada vez mais em desuso. Então, geralmente, quando você vê essas palavras, elas são utilizadas nos distratores, ou seja, naquelas alternativas que estão erradas. Então, o reconhecimento das diferenças intelectuais como algo permanente e alguns ausente. Como você reconhece, como você vê que o intelecto de uma pessoa é ausente, tudo bem? Ou a diferença e permanente algum. A alternativa B a gente considera até um pouco absurda. É claro, e deve ser claro para você, que ela é um pouco absurda. Alternativa C. A ressignificação da prática docente pelo professor e pelos alunos. Pensa comigo, será que essa dinâmica de um ajudar o outro é você trazer um novo significado à prática docente? Não. Nada mais é do que isso, uma ideia que você tem, tudo bem? Acerca de como o aluno possa aprender melhor um conteúdo ou um tema. É uma estratégia, na verdade, de aprendizagem, de ensino. Então, você vai fazer o quê? Com que os alunos sentem em grupos, estabelecendo essa estratégia de ensino naquele momento, e pode usar algum recurso didático, como um mapa, por exemplo, tá? Então, isso, na verdade, trata de uma estratégia de ensino. Não é uma coisa muito complexa, como, por exemplo, você pensar numa nova metodologia. Tudo bem? Você não tem que ressignificar o trabalho docente. É mais ou menos uma estratégia de ensino. O controle do... Isso significa, né, essa dinâmica possibilita o controle do processo de aprendizagem e da avaliação do rendimento dos alunos. Isso permitir o controle do processo de aprendizagem é uma coisa que dá muita ideia de algo assim, mais hierárquico, né? O controle, como você estivesse vendo como um Amon-Ra todo o processo de aprendizagem do aluno. Não é bem por aí, tá? E a alternativa E, o posicionamento do professor diante da classe como interlocutor dos alunos no processo de aprendizagem. Na verdade, o interlocutor aí do processo de aprendizagem são os próprios alunos e não o professor. O professor seria mais um mediador. Ele vai mediar, ele vai orientar, tudo bem? E não o interlocutor, mas o interlocutor são os próprios alunos.
Então, a alternativa correta será a alternativa A. Essa dinâmica possibilita o quê? A cooperação intelectual, porque se eles estão falando entre si, a palavra mais adequada seria cooperação, e não, por exemplo, interlocução ou controle. Tudo bem? Então, a cooperação intelectual no sentido de operar junto, de fazer junto, em benefício da aprendizagem. Então, vamos para o terceiro exercício. Da Carlos Chagas. O uso devidamente contextualizado de bilhetes e anúncios em salas de aula. Então, quando você utiliza um bilhete ou um anúncio em sala de aula, o que isso acrescenta? Ou não? Ele está dizendo na alternativa A, dificulta o trabalho docente de análise de textos, por não apresentarem recursos linguísticos mais elaborados. Alternativa B, compromete seu entendimento como veículo de comunicação, pela dificuldade oferecida em um início de aprendizagem. Alternativa C, pode, por apresentarem frequentes deslizes em relação à norma culta, dificultar o aprendizado correto da escrita. Alternativa D, prejudica o planejamento das atividades docentes pela dificuldade de obter textos adequados a tais atividades. E a alternativa E, favorece o trabalho com textos de diversos tipos, que despertam o interesse dos alunos por pertencerem à sua realidade. Então vamos só, cada vez mais, hoje, está sendo difundida a ideia de que o método, a metodologia, o recurso didático, ele deve ter como pressuposto uma relação muito íntima com o aluno. Ou seja, você deve estabelecer essas ideias de método, intervenção pedagógica, recurso didático, com algo muito próximo ao aluno. Então, quando você pensa em bilhete, em anúncio, é algo que o aluno está em diversas vezes contextualizado ou presente no dia a dia. Então, o seu uso é muito mais benéfico do que maléfico. E se você for perceber, a gente poderia utilizar aqui nesse exercício, misturando também, além do nosso conhecimento, uma técnica que nós chamamos de ovelha negra, que é o quê? Quando você tem uma alternativa muito diferente das outras, em que quase ao contrário das outras, geralmente, veja só, geralmente essa alternativa é a que você deve assinalar. Se você for prestar atenção, você vê que na alternativa A, ele traz um sentido negativo do uso de bilhete de anúncio. Ó. Dificulta o trabalho. Alternativa B, compromete seu entendimento. Alternativa C, pode, por apresentarem frequentes deslizes em relação ao dificultar. Alternativa D, prejudica. Então vamos lá. Alternativa A, dificulta. A B, compromete. A C, dificulta. E a D, prejudica. Então você vê que a alternativa A, B, C e D trazem o quê? Um sentido negativo em relação ao uso de bilhetes e anúncios em sala de aula por parte do professor. Olha a alternativa E. Favorece. Ou seja, a E é a contrária das alternativas A, B, C e D. A, B, C e D tem um sentido negativo e a D positiva. A E positivo. Favorece o trabalho com textos de diversos tipos, que despertam o interesse dos alunos por pertencerem à sua realidade. E é isso mesmo. Os bilhetes e os anúncios eles são cada vez mais utilizados pelos professores, principalmente de português, no seu trabalho cotidiano, porque eles já estão em contato, os alunos, frequentemente com bilhetes, anúncios. Então, nada mais interessante que utilizá-los em sala de aula. Tudo bem? Porque os alunos já estão familiarizados com isso. Então, ele favorece o trabalho com textos de diversos tipos. E cada vez mais nós vemos são necessários para que o professor faça um trabalho muito legal de ensino-aprendizagem, que ele utilize vários instrumentos ao longo do seu percurso. Tudo bem? De ensino e de aprendizagem. Então, ficamos com a alternativa E. Então vamos agora para o quarto exercício. Na teoria crítica do conhecimento, métodos e metodologias. Então vamos entender. Métodos e metodologias são o quê? Em relação à teoria do conhecimento. Vamos imaginar o que significa método e metodologia? É isso que ele está te perguntando. Então vamos lá. São sinônimos? Não. Método é uma coisa, metodologia é outra. B. Traduzem a habilidade em ensinar do professor? Alex, fiquei com dúvida. Então, guarda quietinho a alternativa B. C. Não são relevantes para a prática dos professores. Essa é claro que não é.
É claro que eles são importantíssimos, a ideia, o conceito de método e metodologia para o trabalho docente. D. Expressam a competência técnica do professor, especialmente na variedade de sua forma de atuar. Fiquei com dúvida, Alex, na B e na D. Guarda quietinho, vão para E. Organizam o trabalho do professor, porque traduzem a teoria que embasa sua prática. Então vamos refletir de novo sobre as três alternativas que você deve ter ficado um pouco em dúvida. Sinônimos você sabe que não é, e que são relevantes para a prática do professor. Então a gente descartaria a alternativa A e a C. Ficaríamos um pouco com a B, a D e a E. Então vamos repensar. Traduzem a habilidade em ensinar do professor? Será que método e metodologia traduz a habilidade em ensinar do professor? Expressam a competência técnica do professor, especialmente na variedade de sua forma de atuar. E organizam o trabalho do professor, porque traduzem a teoria que embasa a sua prática. Na verdade, a resposta correta é a alternativa E. O método, a metodologia, eles organizam o trabalho do professor, porque traduzem a teoria que embasa a sua prática. Então, quando o professor se põe a refletir sobre a metodologia que irá utilizar a partir do método escolhido, ele está dizendo o quê? Ele está dando o quê? Embasamento à sua prática. Então, método e metodologia, o método é mais prático. A metodologia é algo muito mais no campo teórico, só que fundamental para a organização do trabalho do professor, não é mesmo? Então, você que é professor, é fundamental estabelecer um plano de aprendizagem, de ensino, que você pense muito forte, muito profundamente, muito profundo no método que você vai utilizar, tá? E a partir disso, a reflexão seria a metodologia. Então, a alternativa correta do quarto exercício é a alternativa E. Quinto exercício. Todas as acertativas a seguir são corretas, exceto uma, identifique. Então, vamos tentar identificar qual seria a alternativa incorreta. A. Sobre intervenção pedagógica. Ó. A intervenção pedagógica tem um antes e um depois, que constitui as peças substanciais em toda a prática educacional. É isso mesmo. Toda intervenção pedagógica ela tem um antes e um depois. Sem isso, ela não é uma intervenção pedagógica. Ela deve ter a ideia do que ela tem, o significado do que vem antes e do que vem depois. Sem isso, a intervenção pedagógica ela é praticamente nula, ela quase não existe, mesmo no campo da teoria. Alternativa B. A avaliação e o planejamento dos processos educacionais são uma parte inseparável da atuação docente, já que o que acontece nas aulas, a própria intervenção pedagógica, nunca pode ser entendida sem uma análise que leve em conta as intenções, as previsões, as expectativas e a avaliação dos resultados. Ou seja, ao se fazer uma intervenção pedagógica, mesmo que ela seja muito pontual e momentânea, você deve levar em consideração quais são as intenções, as suas previsões, as suas expectativas e a análise, a avaliação desses resultados dessa intervenção pedagógica. Aqui o item B, a alternativa B, traz a ideia de intervenção pedagógica num campo mais macro, maior. Alternativa C. Uma unidade é suficiente para definir as diferentes formas de intervenção pedagógica. Alex, eu não entendi. O que significa esse uma unidade? Então vamos deixar essa alternativa C no canto. Vamos para D. Partindo da visão processual da prática, do processo da prática de aquisição do conhecimento, em que estão estreitamente ligados o planejamento, a aplicação e a avaliação, teremos que delimitar a unidade de análise que representa esse processo. Então, você vai delimitar a unidade de análise, né, que representa esse processo a partir do planejamento, da aplicação e da avaliação. Alex, eu fiquei em dúvida também na alternativa D, porque eu não entendi esse lance de unidade. Então, deixamos a C e a D num canto. E, por poucos explícitos que sejam os processos de planejamento prévio ou os de avaliação da intervenção pedagógica, essa não pode ser analisada sem ser observada dinamicamente,
Desde o modelo de percepção da realidade de aula, você está percebendo a realidade de aula, onde estão estritamente vinculados o planejamento, a aplicação e a avaliação. Você vê que a todo momento, tanto na alternativa D e na E, ele diz que a intervenção pedagógica sempre deve estar vinculada ao planejamento, à sua aplicação e à sua avaliação. Isso tem traz na alternativa D e E. E a C, que você ficou em dúvida, e a D, por causa do lance da unidade, pensa na alternativa C. Uma unidade é suficiente. Quando se trata de pedagogia, de educação, quando você vê que uma unidade é suficiente, isso geralmente traz o quê? Uma alternativa que seja completamente errada. Porque nós estamos, como estamos tratando um campo bem complexo e amplo, que é educação, que é o ato pedagógico em si, quando você te fala uma coisa que é suficiente, isso soa um pouco estranho, mesmo que você não saiba o que significa. Tá? Então vamos lá, a alternativa correta aqui, ou a errada, é a alternativa C. Uma unidade é suficiente para definir as diferentes formas de intervenção pedagógica. Agora eu deixei um comentário aqui para você entender o que significaria uma unidade. Olha só, ó, eu coloquei aqui a definição de Morrison. Ó. O ensino por unidades presta uma proposta de organização e desenvolvimento do ensino pelo professor e da aprendizagem pelo aluno. Em outras palavras, esses estudos por unidades têm a função de possuir um conteúdo coerente, promover adaptações de aprendizagem, desenvolver experiências de estudo de uma forma que isso atue na vida do aluno. Ou seja, quando você fala em aprendizagem por unidade, por unidade nada mais é que uma relação muito próxima do que aquilo que Paulo Freire dizia. Aquele conteúdo específico, ele deve sofrer o quê? Uma ressignificação por parte do aluno. Ou seja, o aluno tem que fazer uma adaptação daquele conteúdo para a sua vida. E quando você vai ensinar, então, você vai trabalhar, você, professor, um trabalho com unidade, com essa ideia de unidade, você deve entender que a ideia dessa unidade traz uma ideia de ressignificação por parte do aluno, de adaptação daquele conteúdo por parte do aluno. É como se aquele conteúdo, ou aquele conjunto de conteúdos, ou de assuntos, eles devem ter uma vivência prática na vida do aluno. Ele deve se transformar em algo prático para a vida do aluno. Então, por exemplo, se você vai estudar ou vai trabalhar com um aluno, você que é professor de matemática, com a ideia de volume, e você propõe a ele a construção de uma caixa d'água. E o aluno transforma isso na construção de uma caixa d'água para sua casa, aquilo impactou. Ele teve algum significado na vida daquele aluno. Então, isso seria, por exemplo, trabalho por unidades. Tá? Que o que diz aqui Morrison. Dessa maneira, o estudo por unidades, segundo Morrison, consiste em uma sequência de 5 momentos que articula a organização do ensino da aprendizagem. Quais são esses momentos? O primeiro é a exploração do assunto a ser visto, a ser estudado. O segundo, a sua apresentação. Essa exploração significa mais no campo dos conceitos prévios. Depois da sua apresentação do assunto, a sua assimilação por parte dos alunos, a sua organização e, por fim, a sua apresentação ou culminância, a sua exposição ou culminância. Então, essas 5 etapas fazem parte dessa ideia de conhecimento por unidades que Morrison tanto escreve. Tudo bem? Então, é como se fosse o quê? Essa unidade causando impacto prático na vida de um aluno, tendo um real significado. Sexto exercício. Vamos lá. A entrada ou retorno da criança à instituição escolar é um momento que envolve a adaptação das relações entre família e a escola, entre os profissionais da escola e entre esses e os alunos, bem como o conhecimento do novo espaço físico, dos recursos e dos tempos didáticos. Esses e outros condicionantes podem facilitar ou dificultar a construção de vínculos afetivos entre educadores e crianças, o que requer um processo de adaptação que priorize. Então, aquela história, o aluno mudou de escola.
ou ele está entrando em uma nova escola. Ele tem aquele período de adaptação. Você vê muito isso nos colégios particulares, em que eles deixam, por exemplo, ou até nos públicos, principalmente nas pré-escolas, ou na educação infantil. Eles deixam geralmente uma semana com o aluno saindo mais cedo, eles deixam que os pais permaneçam na escola, geralmente meia hora ou uma hora após a entrada dos alunos. Então, é nessa situação. Ele está se perguntando o quê? Que um processo de adaptação ele deve priorizar o quê? A VUNESP está perguntando. Item a realização de brincadeiras no período de uma semana, para que a criança sinta a escola como um lugar de pessoas muito legais. B. Na sua realização em período definido pela escola, para que o professor possa observar as características dos alunos e seus conhecimentos, requisitos necessários à elaboração do plano de ensino. Alternativa C. Sua realização em período aberto, pois esse processo pode ser longo para algumas crianças que precisam ser amparadas e confortadas nos seus momentos de insegurança. D. A permanência dos pais na escola até meia hora depois do início das atividades, para apoiar seus filhos se necessário. Alternativa E. A acolhida das crianças, organizadas em pequenos grupos, levando-as a conhecer o ambiente de sala de aula. Esse exercício eu achei muito interessante porque é um exercício que a gente tem que sempre refletir sobre o quê? Se a gente deve levar em consideração a prática que temos como docentes, ou o trabalho nosso, ao estudarmos ou ao resolvermos o exercício de um concurso público. Isso é uma faca de dois gumes e uma linha muito tênue para a gente repensar. Porque muitas vezes a nossa prática é errada. E a gente transmite isso ao assinalar uma resposta. Ou muitas vezes a nossa prática nos ajuda a assinalar uma resposta. Como eu defini isso? Isso é com o tempo, com a resolução de exercícios e com a prática. Por exemplo, essa questão que trata da entrada ou da modificação de alunos, ou retorno, adaptação, você deve levar em consideração muito mais no campo teórico da prática. Por exemplo, vamos ler a alternativa aqui, sei lá, D. A permanência dos pais na escola até meia hora. Por que meia hora? Por que não 45 minutos, não 50, não 55? Depois do início das atividades, para apoiar seus filhos necessários. Será que a adaptação é isso? É o pai ficar meia hora? E por que meia hora depois do início das atividades? Alternativa E. A acolhida das crianças, organizadas em pequenos grupos, levando-as a conhecer o ambiente de sala de aula. Você já percebeu que o item D e o item E são feitos por muitas escolas? Muitas escolas na primeira. Por que a primeira semana? Por que não duas? Por que não três? Por que não 2 dias? Mas por que uma semana? Então a gente tem muito isso em educação. Nós fazemos coisas, você ou eu, muitas vezes fazemos coisas que não têm sentido algum. E muitas vezes não refletimos sobre isso. Tá? Mas muitas escolas fazem isso. Vamos deixar uma semana o aluno sair mais cedo. Mas por que horas bolas uma semana? E por que sair meia hora mais cedo? Uma hora? Qual campo científico está embasado? O que seria a adaptação de uma criança? Será que algum pedagogo alguma vez escreveu que os pais têm que ficar meia hora com as crianças? Ou elas têm que ser organizadas em pequenos grupos para conhecer o ambiente da escola? Tudo bem? Vamos para B. Sua realização em período definido pela escola, para que o professor possa observar as características dos alunos e seus conhecimentos, requisitos necessários à elaboração do plano de ensino. Você acha que uma instituição, por exemplo, gigantesca, o período de adaptação é um período definido pela escola? Qual o objetivo? Para o professor fazer o seu plano de ensino. Então, o professor vai fazer o seu plano de ensino a partir da observação dos alunos nesse período de adaptação. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Eu não. E você? Você já fez algum plano de ensino observando criança nesse período de adaptação? Tudo bem? Então, isso não é requisito necessário para a elaboração de um plano de ensino-aprendizagem, tá? A realização de brincadeiras no período de uma semana. Por que uma semana, não 2, 3, 4, 5, 20, 30 dias? Para que a criança sinta a escola como um lugar de pessoas muito legais. Então, a alternativa A geralmente também é feita por escolas no primeiro dia. Muitas escolas fazem como período, como dia de acolhimento, o primeiro dia letivo do ano, brincadeiras. Fazem gincanas e tudo mais. E vamos para C, ó. Um processo de adaptação que priorize
A sua realização em período aberto, pois esse processo pode ser longo para algumas crianças que precisam ser paradas e confortadas, isso mesmo. O período de adaptação, e sempre lembremos disso, em educação é trabalho com gente, e gente tem de todo tipo. Cada aluno é uma pedra preciosa, cada aluno é uma história, cada ser humano é único no mundo, tem sua impressão digital única, seu DNA único. Então, o que acontece? O período de adaptação ele deve ter um período muito aberto, porque para algumas crianças esse período pode demorar semanas ou até meses. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu tive um problema na perna, eu entrei nos anos 80 na escola um pouco tarde. Eu entrei na primeira série com 8 anos. Hoje as crianças entram com 6, eu entrei com 8. E na minha pré-escola, foi um período, o prézinho, foi um período muito de dificuldade para mim. Eu me lembro até hoje que eu passei por várias pré-escolas. Eu não adaptava nenhuma, eu ficava chorando, chorando. Minha mãe tinha de ir lá me buscar, às vezes eu pulava o muro, eu queria fugir da escola. Ou seja, eu fui uma pessoa que tive um processo de adaptação muito longo. Demorou um pouco mais do que as crianças, por exemplo, ditas normais, esse processo de adaptação. Então, para mim, foi um período mais longo. Tá? E minha mãe, por exemplo, com certeza não ficava, porque muitas vezes a escola não permitia, acontecer outras coisas. Então, cada ser humano é único. Então, você precisa entender que na educação, isso é muito levado em conta hoje. Você tentar trabalhar, a gente sabe que as salas são superlotadas e tudo mais, mas trabalhar o ser humano como uma espécie de joia preciosa. Então, quando você vê exercícios como esse, em que parte dessa ideia de período aberto, uma coisa mais flexível, geralmente são alternativas corretas, porque a educação é trabalho com gente, não com animais. Não é algo muito... você não pode afirmar muita coisa em educação em relação ao processo de ensino-aprendizagem, adaptação, avaliação. Porque os seres humanos são diferentes muito uns dos outros. Ainda mais agora, depois do processo da universalização que temos hoje nas escolas, nós temos uma galera muito diferente na escola uns dos outros. Tudo bem? Então a alternativa correta será a alternativa C. Sétimo exercício. Elsa é uma professora adepta da concepção tradicional do ensino. Em suas aulas, utiliza como recursos pedagógicos o quadro de giz e os livros didáticos, que nós chamamos de professor GLS, giz, lousa e saliva. A comunicação escolar, nesse caso, ocorre pela professora, como emissora, e os alunos como receptores das informações por ela transmitidas. A gente brinca muito com isso, mas convenhamos, essa ideia de comênio ainda lá da didática magna é muito utilizada e talvez ainda temos a concepção tradicional de ensino muito utilizada, em sua maioria, nas nossas escolas. Então vamos lá, existe possibilidade atualmente de transformar a comunicação escolar em comunicação educativa, que se aproxima da comunicação social que é vivenciada fora da escola pelos alunos. Para tanto, há professores que, diferentemente de Elsa, valem-se da multimídia educativa, multimídia, para promover a aprendizagem. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Então, está ligado à ideia aqui de que você acha sobre esse lance de multimídia educativa. Para você assinalar a alternativa incorreta, tá? A. A partir dos multimeios, o professor pode coordenar a apresentação dos conteúdos, a prática, a avaliação da aprendizagem e o feedback dado pelos alunos, em termos de construção de saberes. Alternativa B. Não é necessário que o professor leve à sala de aula um variado conjunto de suportes tecnológicos para trabalhar com diferentes linguagens. Apenas o computador basta a esse propósito. Alternativa C. O uso combinado de multimeios é suficiente por si só para possibilitar a aprendizagem significativa dos alunos, que interagem com o professor, com o saber e com as tecnologias da comunicação. Alternativa D. A multimídia educacional integra linguagens, verbal, sonora e visual, gerenciados pelo computador na comunicação. E a alternativa E. Os professores podem utilizar a multimídia como instrumento, ou seja, um recurso didático de construção individual do conhecimento e como instrumento de compartilhamento de produções dos alunos. Tá? Então, ali que é a alternativa incorreta. E aí, o que você acha? Qual você responderia que seria a alternativa incorreta? Vamos ler a A novamente? A partir dos multimeios,
o professor pode coordenar a apresentação dos conteúdos. Legal. A prática e a avaliação da aprendizagem. Tudo bem? E o feedback, o retorno dado pelos alunos em termos de construção de conhecimentos e saber. Alternativa A está legal. Tá? B. Não é necessário que o professor leve à sala de aula vários suportes, vários instrumentos tecnológicos para trabalhar com as diferentes linguagens. Apenas o computador basta a esse propósito. Por mais que a alternativa B soe um pouco estranha, ela está correta. Imagine que você, para trabalhar multimídia, você tem que levar um aparato de ferramentas. Não, um computador basta. Tá? É óbvio que hoje você tem salas muito grandes, que um projetor se faz muito necessário, mas você pode utilizar um computador, você pode colocar esse computador para os alunos verem em grupos, depende muito da estratégia de ensino que você for elaborar, tudo bem? Ou você pode utilizar vários computadores. Então, não é necessário para você trabalhar um conceito de educação por via multimídia, que você leve um aparato, caixa de som, microfone, projetor de imagem, computador. Não, tá? Um computador basta. C. O uso combinado de multimeios é suficiente por si só para possibilitar a aprendizagem significativa dos alunos. Vamos imaginar uma situação? Você pensa numa aula em que você vai levar um computador, só que você planeja, faz tudo certinho, divide alunos em grupos, enquanto um está de posse do computador, outros vão fazendo outras coisas. Tá? E aquilo dá certo, promove uma aprendizagem significativa. E outro professor, por outro lado, leva uma gama, leva projetor, imagem, leva caixa de som, só que a aula não vira, não vinga, não dá certo. Ou seja, você levar um aparato de acervo tecnológico até a lousa digital, não significa que isso vai causar uma aprendizagem significativa nos alunos. Tudo bem? Isso não é condição sine qua non. Eu não posso dizer que utilizar vários meios tecnológicos por si só suficiente para alunos aprenderem. Tá bom? Então a alternativa C seria a alternativa errada, que ele gostaria. Mas vamos ler a D. A multimídia educacional integra linguagens verbais, sonoras e visual gerenciados pelo computador na comunicação. Muito bem, isso aí. E os professores podem utilizar a multimídia como um instrumento de construção individual do conhecimento e como instrumento de compartilhamento de produções dos alunos. Isso mesmo. Aquela multimídia ela pode servir como algo muito individual para o aluno, no processo de aprendizagem dele, ou como algo compartilhado. O aluno pode, por exemplo, produzir um vídeo e você compartilhar através do computador para a turma toda. Então, a alternativa E está correta, tá? Então, seria a alternativa incorreta que ele gostaria, a alternativa C. Oitavo exercício. Assinale a alternativa que apresenta o termo correspondente ao segundo conceito. Geralmente, quando a gente vai se debruçar sobre conceitos, são questões um pouco mais difíceis. Vamos ler com calma. Ó. São determinados pela relação objetivo-conteúdo. Refere-se aos meios, olha que interessante, aos meios para alcançar objetivos gerais e específicos do ensino, englobando as ações a serem realizadas pelo professor e pelos alunos. Isso se trata do quê? De conteúdos de ensino, de planos de aula, de currículos, de planejamentos curriculares ou de métodos de ensino. Vamos ler novamente? Ó. São determinados pela relação. Qual é o seu objetivo naquele conteúdo? E qual é o meio que você vai atingir e como você vai atingir esse objetivo através do ensino desse conteúdo ou através da aprendizagem pelo aluno do conteúdo. Tudo bem? Então, a partir dessas dicas, fica claro, acho que para você, que tudo isso se trata do quê? De métodos de ensino. Então, novamente, métodos de ensino são determinados pela ação entre o objetivo que você tem no conteúdo e referem-se aos meios que você vai alcançar esses objetivos gerais específicos do ensino, englobando as ações a serem realizadas pelo professor. Ou seja, para chegar ao seu objetivo, você vai fazer o quê? Quais são as suas ações? Lembra do exemplo inicial? Ao dar a volta em um lago, quais são os meios que você vai fazer para atingir o objetivo que é chegar até o final? Quais são as ações? Vai de bicicleta, de carro, de skate, de motocicleta? Então, isso é uma definição clássica de métodos de ensino. Então, vamos para o nono exercício e penúltimo do encontro de hoje.
No que concerne a métodos e as técnicas de ensino, assinale a opção correta. Então vamos lá. A. Métodos de ensino são formas de transmissão de conhecimentos que visam controlar o que as pessoas devem aprender. Alternativa A novamente. Métodos de ensino são formas de transmissão de conhecimentos que visam controlar o que as pessoas devem aprender. Alternativa B. Métodos transmitivos preconizam a relação professor-aluno como elemento formador. C. As técnicas de ensino determinam o método a ser seguido. Alternativa D. Aula expositiva é exemplo de método de ensino, em que o professor detém a palavra e direciona a aula. E a alternativa E. Método ativo parte da concepção de que a aluna é responsável pela construção do seu conhecimento por meio de problematizações propostas pelo professor. Você deve estar pensando assim, nossa, Alex, que exercício cabeludo, literalmente cabeludo, tá? Então vamos tentar de novo entender, ó. No que concerne a métodos e as técnicas de ensino, assinale a opção correta. Então ele quer a opção correta sobre método e técnicas de ensino. Vamos lá na alternativa A, vamos tentar fazer por exclusão. Métodos de ensino são formas de transmissão de conhecimentos que visam controlar o que as pessoas devem aprender. Aqui nós temos duas palavras muito problemáticas. A primeira é transmissão. Então quer dizer que métodos de ensino são formas de transmissão de conhecimento e que visam controlar o que as pessoas vão compreender. Não. O método de ensino visa o quê? A estabelecer o melhor caminho para atingir o determinado objetivo. Não visa a transmissão de conhecimento e nem controlar o que as pessoas vão aprender. Então, acho que para você que está vendo, o item A é bem claro que é uma alternativa errada, um distrator. Beleza, ficamos com 4. B. Métodos transmitivos preconizam a relação professor-aluno como elemento formador. Na verdade, os métodos transmitivos, eles não preconizam, eles não dão ênfase à relação professor-aluno como elemento formador. Ou seja, isso está mais no método ativo do que no método passivo ou transmitivo. O método transmitivo, ele preconiza mais uma hierarquização entre o professor e aluno. É como se eu dissesse que o professor detém o conhecimento e o aluno é uma tábua rasa, tá? Em que aquele conhecimento deve ser literalmente despejado, colocado. Tudo bem? Então a alternativa B está errada. A C. As técnicas de ensino determinam o método a ser seguido. Na verdade é o contrário. É o método que vai determinar a técnica. É o método que vai determinar a técnica, não a técnica, o método. Primeiro você não pensa no método para depois... Primeiro, você não pensa na técnica para depois no método. Primeiro você pensa no método que você vai adotar. Faz a reflexão em cima, que é a metodologia, e aí depois você pensa o quê? Na técnica. Você pensa no recurso didático. Tudo bem? E método ativo. Não, D. Aula expositiva é exemplo de método. Não. Aula expositiva não é exemplo de método. Aula expositiva é exemplo de estratégia de ensino. Método é muito mais complexo do que a aula expositiva. Então você pensa, vou adotar um método, vou adotar um meio para eu conseguir chegar no sucesso educacional dos meus alunos. Mas quais estratégias de ensino vou usar? Uma delas é a aula expositiva. Uma delas é a aula expositiva dentro desse método. E eu posso estabelecer mais de 2 métodos, e dentro desses métodos, mais de um recurso didático ou de uma estratégia de ensino. Então, a aula expositiva, como eu disse no exemplo inicial, é o quê? É uma estratégia de ensino, que faz parte, está dentro de um método. Mas a aula expositiva não é exemplo de método. Tá? Lembra, imagina o método, sei lá, de Piaget, ou o método de Vygotsky, ou o método de Maria Montessori. Tá? Não é um método de aula expositiva, é um método muito mais complexo do que uma situação de aprendizagem. Tudo bem? Uma estratégia de ensino. E D. Método ativo parte da concepção de que o aluno é responsável pela construção do seu conhecimento e por meio de problematizações propostas pelo professor. Isso mesmo, tá? A alternativa correta é a alternativa E. Eu deixei um comentário aqui para você. Existem várias ideias a respeito de métodos de ensino. Eu coloquei aqui umas que são muito divulgadas por educadores, que são o quê? Eles dividem métodos
em duas partes: os métodos passivos ou transmissivos e os métodos ativos. Os métodos transmitivos são aqueles velhos métodos ainda utilizados pela maioria dos professores, na qual ocorre a transmissão do conhecimento por parte do professor até o aluno. É como se o professor, novamente, fosse o detentor de conhecimento e o aluno fosse simplesmente uma folha em branco na qual aquele conhecimento deve ser despejado. Esse é um método chamado de passivo transmissor, ou seja, o aluno é passivo em relação ao conhecimento. Já o método ativo é o método no qual o aluno é que constrói o próprio conhecimento. O aluno ele é sujeito da aprendizagem. Tá? E esse método ativo é cada vez mais utilizado, divulgado pelos professores mais antenados com a educação contemporânea de hoje. Cada vez mais o método ele deve ser deixar de ser transmissível ou passivo e se tornar um método ativo. Uma pedagogia que colabora muito com o método ativo é a pedagogia de projeto, porque ela torna a aprendizagem o ponto central do trabalho educativo. Ela torna o aluno o coautor, o autor da aprendizagem. Então, essa é a diferença entre método passivo e transmitivo do método ativo. E, por último, o 10º exercício. É uma situação corriqueira. Olha o que a UFMT traz para nós. Camila é aluna do 4º ano. Dificilmente falta às aulas, copia tudo o que a professora passa, mas costuma trocar e engolir letras ao escrever e pular palavras na leitura. Então a professora passa, ela costuma pular em algumas palavras. Para corrigir esses erros, sua professora organizou um caderno onde Camila todos os dias faz cópias de textos cuidadosamente escolhidas pela professora, como tarefa de reforço para casa. Analisando a intervenção pedagógica realizada pela professora sob a perspectiva do ensino reflexivo da língua escrita, assinale a alternativa. Então, nós temos uma aluna, Camila, do 4º ano, que ao escrever engole algumas palavras, escreve algumas coisas erradas, troca algumas sílabas. A professora promoveu uma intervenção pedagógica. Então, ela viu que antes a Camila fazia isso, ela deve pensar numa coisa posterior. Como corrigir? Como intervir pedagogicamente? A professora teve a brilhante ideia, um pouco irônico, de pedir para que a Camila faça cópias todos os santos dias, para que ela aprenda com isso a não comer as palavras. Então a alternativa está perguntando o quê? A questão. A decisão da professora foi adequada, pois, para corrigir essas falhas da alfabetização, antes do final do ano letivo, a cópia e o treino constante da escrita correta ainda é a melhor alternativa. Resposta A, ela não convém mais como educação contemporânea, atual, antenada com o que há de mais moderno em pedagogia. Tá? Isso não significa absolutamente nada. Como nós sabemos disso, não? Como temos, eu e você, alunos que têm cadernos dessa grossura, com várias cópias e não tem nada de conteúdo, não aprendem nada. Então a gente sabe hoje que cópia é um ato muito mais mecânico. Às vezes o aluno ele copia, você pede para ele responder ou entender, ele nem sabe o que ele copiou. Nós mesmos somos assim muitas vezes, não é? B. A cópia de texto não irá garantir o aprimoramento da escrita e a superação dos erros específicos. Olha que legal. Pois, mesmo se realizada com muita atenção, consiste em uma atividade mecânica que não desenvolve a capacidade de análise da língua escrita. Bárbara, essa alternativa B, é essa mesmo, tá? Por mais que você preste atenção, aquilo para você geralmente não significa nada, é um ato mecânico, é uma cópia, é um xerox que está na lousa, tá? C. Atividades extras foram cuidadosamente preparadas e tratando-se de um aluno do 4º ano, agora a superação da dificuldade depende basicamente do seu próprio esforço e vontade de aprender do que das intervenções da professora. Ora, é como se nós disséssemos no item C que o aluno ficaria Deus dará porque não tem mais jeito, agora tudo depende do seu próprio esforço. Claro que não, né? Então por que serve uma intervenção pedagógica do 5º, do 6º? Não quer dizer que a intervenção pedagógica acontece no 4º ano. Porque a partir daí, é o aluno que se vira. A alternativa C está errado, não é mesmo? B. Como a professora já fez a sua parte ao ensinar na escola, ela lava as mãos, realmente só lhe resta propor atividades de reforço para casa, pois a família tem que assumir sua responsabilidade também.
alternativa absurda, tá? Como se acaba. O trabalho do professor ele é contínuo, ele vai muito além da sala de aula, muito além da prática cotidiana do dia a dia, vai muito além da escola, tudo bem? Então, o professor é um mestre. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Nós sabemos muito bem hoje que a cópia literalmente vem adquirindo esse novo significado de nada. Tá? Pode ajudar esporadicamente um outro aluno, mas isso vem cada vez mais sendo substituída pela reflexão daquilo que o aluno realmente está lendo ou fazendo. Então, esse foi o nosso encontro. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai trocando ideias, conversando. E fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.